Fato típico. Relação de causalidade. Introdução. Neste vídeo, contém as anotações da segunda parte do Instituto do Direito Penal Material Fato Típico. Dando continuidade às anotações da teoria do crime, especialmente, no terceiro e quarto elemento do fato típico. O terceiro elemento do fato típico é a relação de causalidade, ou nexo causal. E a relação de causalidade também é conhecida como concausas. Já o quarto elemento é a tipicidade. Nas anotações a seguir serão abordados o Instituto do Direito Material da relação de causalidade e suas espécies. Causas, concausas, absolutamente independentes. Preexistentes. Concomitantes e supervenientes. Causas, concausas, relativamente independentes. Preexistentes. Concomitantes e supervenientes. 2. Relação de causalidade. 2.1 Conceito. A relação de causalidade, concausas, é a ligação entre a conduta com o resultado naturalístico produzido. Logo, a relação de causalidade são as causas paralelas que concorrem com a conduta, objeto de análise. A relação de causalidade, via de regra, é a conduta do agente, gerando o resultado. A exceção é em relação à produção do resultado. Isto é, o que produz o resultado é outra causa. Logo, não é a conduta inicial do agente que produz o resultado, não produz o resultado de forma direta. Neste ponto, incide uma outra causa, que de forma independente da conduta inicial do agente, produz o resultado por si só. Frisa-se que esta outra causa é, absolutamente ou relativamente independente. Nas causas absolutamente independentes ocorre a quebra do nexo causal, isso significa que entre a conduta e a causa não há ligação. Já nas causas relativamente independentes ocorre a soma das causas, ou seja, para produzir o resultado naturalístico a conduta do agente depende de outra causa. Vale salientar, que no contexto da relação de causalidade, a conduta é o objeto de análise. E entende-se por conduta, o comportamento humano, ou seja, o que o agente fez, ou deixou de fazer, ação ou omissão, para responder pelo crime consumado ou tentado. Neste ponto, tem de analisar se o resultado naturalístico decorreu da conduta praticada pelo agente. Veja o dispositivo normativo que corresponde ao Instituto da Relação de Causalidade e suas espécies. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13, Código Penal. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Artigo 13, primeiro Código Penal. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O autor Nidal Ahmad define conceito de nexo de causalidade. A relação de causalidade é o vínculo estabelecido entre a conduta do agente e o resultado por ele produzido. É a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. É o que estabelece a ligação entre a conduta desenvolvida pelo agente e o resultado produzido. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 47. Nessa relação de causalidade, entre a conduta e o resultado naturalístico, deve haver uma relação, elo, vínculo, ligação, da conduta praticada pelo agente ao resultado produzido. Conforme define o autor Rogério Greco sobre o elo no nexo causal, 2018, p. 323. O nexo causal, ou relação de causalidade, é aquele elo necessário que une a conduta praticada pelo agente ao resultado por ela produzido. Dessa forma, o vínculo entre a conduta e o resultado naturalístico é de suma importância para constatar a relação de causalidade, ou seja, sem essa ligação não existe o elemento fato típico. Em outras palavras, sem a ligação da conduta e o resultado, não existe a relação de causalidade, nexo causal. O autor Nidal Ahmad define a inexistência da causalidade. Trata-se de estabelecer uma relação física e natural entre a conduta e o resultado. Inexistindo causalidade, não há fato típico, sendo desnecessário, assim, a análise do dolo e da culpa.
Não sendo estabelecida essa relação entre a conduta e o resultado, não estará presente o nexo causal, um dos elementos do fato típico, não sendo possível, portanto, imputar ao agente a prática do delito. Naid Al-Hamad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 47. A relação de causalidade é essencial para determinar a responsabilidade penal, pois, para que o agente seja responsabilizado por um crime, é preciso comprovar que sua conduta foi causa do resultado. Portanto, se a conduta não conectar com o resultado produzido, não há fato típico, não há crime. 2.2 Espécies. 2.3 Causas absolutamente independentes. As causas absolutamente independentes são aquelas que, mesmo existindo uma conduta inicial do agente, possuem uma outra causa subsequente que não guarda qualquer vínculo com a conduta inicial do agente, sendo completamente independente. A causa absolutamente independente é a causa paralela que, por sua total independência e autonomia, rompem com o nexo causal entre a ação inicial e o resultado final, ou seja, a causa não teve origem na conduta do agente. Em outras palavras, é a outra causa que, por si só, produz o resultado, ou seja, não tem ligação com a conduta do agente. Logo, por ser uma causa diferente da causa inicial do agente, não guarda relação com o resultado naturalístico. Isto é, o resultado fim, pois, esse resultado não foi produzido pela conduta inicial do agente. A causa absolutamente independente não tem origem na conduta do agente, rompe com o nexo causal, portanto, provoca a exclusão do resultado e, o agente, responde pelo fato anteriormente praticado de acordo com a sua intenção. O autor Naid Al-Hamad define causas absolutamente independentes. A expressão absolutamente serve para designar que a outra causa por si só produziu o resultado, independentemente da conduta do agente. São causas que não se inserem na linha de desdobramento da conduta do agente, ou seja, são causas inusitadas, desvinculadas da ação do agente, surgindo de fonte distinta. Há, na verdade, quebra do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado gerado por essa outra causa. Naid Al-Hamad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 47. Esta causa está absolutamente desassociada, não guarda vínculo com a origem da conduta do agente. Isso significa que, mesmo que o agente não tivesse praticado nenhuma conduta, o resultado teria sido produzido da mesma forma, porém, pela causa absolutamente independente. A causa absolutamente independente subdividem em 3 espécies: preexistente, concomitante e superveniente. E a consequência jurídica é a mesma para as 3 espécies. Veja, o resultado naturalístico não tem origem na conduta do agente, logo, ocorre o rompimento do nexo causal, o rompimento provoca a exclusão do resultado. Assim, a exclusão do resultado, o agente responde pelo fato até então praticado. Causa absolutamente independente preexistente é a causa que já existia, antes da conduta do agente. A causa é absoluta porque não guarda relação com a conduta do agente. E a causa é independente porque, por si só, produz o resultado. E para o agente responder pelo crime, o resultado teria que ser proveniente, origem, da sua conduta. A causa não tem origem na conduta do agente que está sendo acusado de cometer o crime. O autor Naid Al-Hamad define causas absolutamente independentes preexistentes. É aquela causa que já existia antes da conduta do agente, que produz o resultado independentemente da sua ação. É a causa absolutamente desvinculada da conduta do agente, que já existia antes da ação desenvolvida por ele. Não teve origem, pois, na conduta do agente. Naid Al-Hamad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 48. Exemplo. Caio, após receber o resultado da reprovação no exame da ordem, tem um infarto fulminante e desmaia. Tício, que também havia feito a prova, e irritado com a sua reprovação, ao ver Caio, seu desafeto desmaiado, resolve agredi-lo fisicamente para aliviar a frustração da reprovação. E com o objetivo de causar lesão corporal, desfere um violento murro na cabeça de Caio, provocando traumatismo craniano. Posteriormente, o laudo pericial constata que a causa da morte foi por infarto e não por traumatismo craniano. Tício responderá pelo crime de lesão corporal de acordo com a sua gravidade, artigo 129 do Código Penal.
Percebam, portanto, que Tício não responde pelo crime de lesão corporal seguida de morte, e nem por homicídio doloso consumado, porque não tem intenção de matar Caio. E a causa absolutamente independente preexistente é o infarto. Para melhor elucidar o instituto da causa absolutamente independente preexistente, é importante fazer a correlação da origem da conduta do agente e a causa preexistente. Pois, esta causa que modifica a origem da conduta e gera o resultado naturalístico. Mas, percebam que, entre a origem da conduta do agente e a causa preexistente não tem ligação, o nexo causal foi rompido. Assim, ocorre a exclusão do resultado e, o agente, responderá pelo fato anteriormente praticado de acordo com a sua intenção. O agente tem a intenção de lesionar, incide a causa preexistente, e mediante a agressão à vítima morrer. O agente responde pelo crime de lesão corporal, artigo 129, do Código Penal, de acordo com a sua gravidade leve, grave ou gravíssima. O agente não responde pelo crime de lesão corporal seguida de morte, e nem por crime de homicídio doloso ou culposo consumado. Porque a intenção do agente é causar lesão corporal, logo, não tem intenção de matar. E a origem da causa da morte é diferente da conduta do agente, rompendo com o nexo causal. Por esses motivos, o agente responde pelo crime de lesão corporal de acordo com a sua gravidade. Da mesma forma, se a intenção é de matar e incidir a causa preexistente, o agente responde pela tentativa de homicídio, artigo 121-C/C14, segunda, ambos do Código Penal. E não por homicídio doloso ou culposo consumado. O que impede de responder pelo homicídio consumado é a preexistência da causa. Antes do agente executar a conduta criminosa, já existia uma causa que quebra o nexo causal, e esta causa preexistente que leva ao resultado naturalístico do crime. Por esses motivos, o agente responde pela tentativa de homicídio. A causa preexistente altera a capitulação jurídica do crime, porque o resultado naturalístico do crime não teve origem na conduta do agente. Ocorre uma quebra no nexo causal entre a conduta do agente e o resultado produzido, por isso que, o agente, responde por lesão corporal ou por tentativa de homicídio. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13, caput, Código Penal. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Importante destacar que, independentemente se o agente tinha a intenção de matar ou lesionar, incidindo a causa absolutamente independente preexistente, e o Ministério Público oferecer denúncia por homicídio doloso ou culposo consumado. A depender do enunciado da peça ou questão, o advogado de defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, do crime de homicídio consumado para tentativa de homicídio, ou lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Causa absolutamente independente concomitante é a causa que incide no exato momento da conduta do agente. Esta causa ocorre simultaneamente com a conduta do agente, e surge uma outra causa que gera o resultado. A causa é absoluta porque não guarda relação com a conduta do agente. E a causa é independente porque por si só produz o resultado. A causa não tem origem na conduta do agente que está sendo acusado de cometer o crime. O autor Nidal Ahmad dispõe sobre causas absolutamente independentes concomitante. É aquela causa que incide no exato momento da ação desenvolvida pelo agente, produzindo por si só o resultado. Surge simultaneamente a conduta delituosa, mas absolutamente desvinculada dela, ou seja, sua incidência não tem origem na conduta do agente. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 48. Exemplo. Os amigos Tício e Caio sempre formavam dupla nos trabalhos da faculdade. Após nota baixa no trabalho de processo civil, Tício foi tirar satisfação com Caio, quando começaram a discutir. Tício, furioso por ter tirado nota baixa, e com a intenção de causar lesão corporal, começa a agredir Caio fisicamente. No exato momento que Tício estava agredindo Caio, um ônibus desgovernado invade a calçada e atinge Caio. E o laudo pericial constata que a morte de Caio é por múltiplas fraturas provocada pelo atropelamento.
Percebam que a causa absolutamente independente concomitante é o atropelamento, por isso, Tício irá responder pelo crime de lesão corporal, artigo 129, do Código Penal, de acordo com a sua gravidade leve, grave ou gravíssima. Importante destacar que, Tício não responde pelo crime de lesão corporal seguida de morte e nem por homicídio doloso ou culposo consumado, porque a intenção era de causar lesão corporal, e não a morte de Caio. Para melhor elucidar o instituto da causa absolutamente independente concomitante, é importante fazer a correlação da origem da conduta do agente e a causa concomitante. Pois, esta causa que modifica a origem da conduta e gera o resultado naturalístico. Mas, percebam que, entre a origem da conduta do agente e a causa concomitante não tem ligação, o nexo causal é rompido. Assim, ocorre a exclusão do resultado e, o agente, responderá pelo fato anteriormente praticado de acordo com a sua intenção. O agente tem a intenção de lesionar, incide a causa concomitante, e mediante a agressão a vítima morrer. O agente responde pelo crime de lesão corporal, artigo 129, do Código Penal, de acordo com a sua gravidade leve, grave ou gravíssima. O agente não responde pelo crime de lesão corporal seguida de morte, e nem por crime de homicídio doloso ou culposo consumado. Porque a intenção do agente é causar lesão corporal, logo, não tem intenção de matar. E a origem da causa da morte é diferente da conduta do agente, rompendo com o nexo causal. Por esses motivos, o agente responde pelo crime de lesão corporal de acordo com a sua gravidade. Da mesma forma, se a intenção é de matar e incidir a causa concomitante, o agente responde pela tentativa de homicídio, artigo 121-C/C14, segunda, ambos do Código Penal. E não por homicídio doloso ou culposo consumado. O que impede de responder pelo homicídio consumado é a causa concomitante. Isto é, no exato momento que o agente executar a conduta criminosa, a causa incide quebrando o nexo causal, e esta causa concomitante que leva ao resultado naturalístico do crime. Por esses motivos, o agente responde pela tentativa de homicídio. A causa concomitante altera a capitulação jurídica do crime, porque o resultado naturalístico do crime não teve origem na conduta do agente. Ocorre uma quebra no nexo causal entre a conduta do agente e o resultado produzido, por isso que, o agente, responde por lesão corporal ou por tentativa de homicídio. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13, caput, Código Penal. O resultado, de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Importante destacar que, independentemente se o agente tinha a intenção de matar ou lesionar, incidindo a causa absolutamente independente concomitante, e o Ministério Público oferecer denúncia por homicídio doloso ou culposo consumado. A depender do enunciado da peça ou questão, o advogado de defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, do crime de homicídio consumado para tentativa de homicídio, ou lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Causa absolutamente independente superveniente, é a causa que ocorre após a conduta do agente. O resultado ocorre por uma causa absolutamente independente da conduta inicial do agente, não possui relação de dependência com o resultado naturalístico. A causa é absoluta porque não guarda relação com a conduta do agente. E a causa é independente porque produz, por si só, o resultado. E a causa é superveniente porque incidiu depois da conduta do agente. A causa não tem origem na conduta do agente que está sendo acusado de cometer o crime. O autor Nidal Ahmad define sobre causas absolutamente independentes superveniente. É causa que incide após a ação desenvolvida pelo agente. Surge posteriormente à conduta do agente, sendo absolutamente desvinculada dela, ou seja, sua incidência não tem origem na conduta do agente. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 49. Exemplo. Melville, Tício e Rosicleide foram aprovados na segunda fase da prova da ordem. Rosicleide é namorada de Tício, ambos estavam nos jogos jurídicos comemorando a aprovação, quando em uma das festas noturna, encontraram com Melville. E em um dado momento da festa Rosicleide e Melville sumiram. Tício, exausto por procurar Rosicleide, resolve ir dormir. Ao chegar na barraca, encontra sua amada fazendo amor com Melville.
Tício, ao presenciar a cena, ficou possuído de raiva, e com a intenção de matar, desferiu 2 facadas em Melville. Melville saiu correndo desesperado, quando foi atropelado por um carro, sendo esse motivo de sua morte. Percebam que, o motivo da morte de Melville foi por atropelamento, e não pelas facadas deferidas por Tício. Logo, o atropelamento é causa absolutamente independente superveniente, pois produziu, por si só, o resultado morte. Tício responde por tentativa de homicídio, art. 121c/C14, inciso 2º ambos CP. Portanto, Tício não responde pelo crime de homicídio doloso consumado, porque a causa da morte foi o atropelamento. Para melhor elucidar o instituto da causa absolutamente independente superveniente, é importante fazer a correlação da origem da conduta do agente e a causa superveniente. Pois, esta causa que modifica a origem da conduta e gera o resultado naturalístico. Mas, percebam que, entre a origem da conduta do agente e a causa superveniente não tem ligação, o nexo causal é rompido. Assim, ocorre a exclusão do resultado e, o agente, responderá pelo fato anteriormente praticado de acordo com a sua intenção. O agente tem a intenção de lesionar, incide a causa superveniente, e mediante a agressão a vítima morrer. O agente responde pelo crime de lesão corporal, artigo 129, do Código Penal, de acordo com a sua gravidade leve, grave ou gravíssima. O agente não responde pelo crime de lesão corporal seguida de morte, e nem por crime de homicídio doloso ou culposo consumado. Porque a intenção do agente é causar lesão corporal, logo, não tem intenção de matar. E a origem da causa da morte é diferente da conduta do agente, rompendo com o nexo causal. Por esses motivos, o agente responde pelo crime de lesão corporal de acordo com a sua gravidade. Da mesma forma, se a intenção é de matar e incidir a causa superveniente, o agente responde pela tentativa de homicídio, artigo 121c/C14, segunda, ambos do Código Penal. E não por homicídio doloso ou culposo consumado. O que impede de responder pelo homicídio consumado é a causa superveniente. Isto é, o agente executa a conduta criminosa, a causa superveniente incide, após, a conduta do agente, quebrando o nexo causal, e esta causa que leva ao resultado naturalístico do crime. Por esses motivos, o agente responde pela tentativa de homicídio. A causa superveniente altera a capitulação jurídica do crime, porque o resultado naturalístico do crime não teve origem na conduta do agente. Ocorre uma quebra no nexo causal entre a conduta do agente e o resultado produzido, por isso que o agente responde por lesão corporal ou por tentativa de homicídio. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13, caput, Código Penal. O resultado, de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Importante destacar que, independentemente se o agente tinha a intenção de matar ou lesionar, incidindo a causa absolutamente independente superveniente, e o Ministério Público oferecer denúncia pelo crime de homicídio doloso ou culposo consumado. A depender do enunciado da peça ou questão, o advogado de defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, do crime de homicídio consumado para homicídio tentado, ou lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Espécies. Causa relativamente independente. A causa relativamente independente guarda relação com a conduta do agente. Esta causa tem início com o comportamento do agente, isto é, a causa só incide porque teve origem na conduta do agente. A causa relativamente independente é independente porque, por si só, produz o resultado. E a causa relativamente independente é relativa, porque tem origem na conduta do agente, sem a conduta, não há resultado naturalístico. Como bem define o autor Rogério Greco, 2018, p. 332, existe uma relação de dependência entre a conduta do agente e a causa que também influencia na produção do resultado. Dessa forma, se o agente não desenvolver determinada conduta, a outra causa não incide e não produz o resultado naturalístico. O autor Nidal Ahmad dispõe sobre causas relativamente independentes. Causas relativamente independentes são aquelas vinculadas à conduta do agente. A expressão relativamente serve para designar que a outra causa por si só produziu o resultado, teve origem na conduta do agente.
Naida Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, quinta ed. 2022, p. 50. Percebam que, não é a conduta direta do agente que produz o resultado, e sim, a soma das causas. Nesse sentido, a conduta do agente desencadeia o surgimento da outra causa que gera o resultado, é a outra causa que produz por si só o resultado. No primeiro momento, as causas se juntam e depois a causa independente preexistente, concomitante ou superveniente produz o resultado. O autor Naida Al-Hamadi define linha de desdobramento. Como são causas independentes, produzem por si só o resultado, não se situando dentro da linha de desdobramento causal da conduta. Por serem, no entanto, apenas relativamente independentes, encontram sua origem na própria conduta praticada pelo agente, ou seja, a causa relativamente independente somente foi desencadeada a partir da conduta do agente. Naida Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, quinta ed. 2022, p. 50. Dessa forma, as causas ficam vinculadas devido à conduta inicial do agente, que ganhou grande proporção com a junção da outra causa. Entendam que, a conduta do agente e a outra causa é uma soma de esforços, uma soma de energias. César Roberto Bittencourt, 2020, p. 339. O autor Naida Al-Hamadi define como soma entre as causas. Analisando isoladamente a conduta do agente e a outra causa não seriam capazes de gerar o resultado. Todavia, se consideradas de forma conjugada, a junção da conduta do agente e da outra causa dela originada enseja a produção do resultado naturalístico. Aqui não há, de regra, uma quebra do nexo causal, mas uma soma entre as causas, que, ao final, conduzem ao resultado lesivo. Em síntese, se o agente não tivesse desenvolvido a conduta, a outra causa não incidiria e, por conseguinte, não haveria a produção de qualquer resultado naturalístico. Naida Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, quinta ed. 2022, p. 50. Da mesma forma que, a causa absolutamente independente, onde ocorre a quebra da relação de causalidade, nexo causal, tem suas espécies. A causa relativamente independente, onde ocorre a soma das causas, também tem as suas espécies, preexistente, concomitante e superveniente. A consequência jurídica da causa relativamente independente, por haver a soma de esforços, via de regra, não rompem com relação de causalidade e não exclui o resultado. A exceção está na superveniência de causa independente, disposto no artigo 13, 1, do Código Penal. Causa relativamente independente preexistente, a causa preexistente, é a causa que já existia antes da conduta do agente. Esta causa desencadeia a partir da conduta do agente. Isto é, causa preexistente mais conduta do agente que ganha grandes proporções. Dessa forma, não é a conduta do agente que gera o resultado naturalístico, o que gera o resultado é a causa preexistente. Pois, a conduta do agente, não é o suficiente para provocar o resultado. E o fato de a conduta desencadear a causa preexistente, faz com que, o agente, responda pelo resultado naturalístico. Isto é, a causa preexistente produz o resultado, por si só, porque, o agente, dá início a determinada conduta. E esta conduta somada à causa preexistente que gera o resultado do crime. O que leva ao resultado naturalístico, é a causa preexistente, que só desencadeou a partir do momento que o agente desenvolveu a conduta. O autor Naida Al-Hamadi define causa relativamente independente preexistente. É a causa que já existia antes da conduta do agente, que somente foi desencadeada a partir da ação ou omissão desenvolvida, produzido, por si só, o resultado. Ou seja, se a conduta criminosa não tivesse sido desenvolvida, a causa preexistente não teria incidido. Logo, essa causa teve origem na ação desenvolvida pelo agente. Naida Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, quinta ed. 2022, p. 50, ponto. O autor Naida Al-Hamadi cita o exemplo. Lelo, com a intenção de matar, desfere um golpe de faca em Bilia, que é portadora de hemofilia, atingindo-a superficialmente na região do tórax. Todavia, a lesão provocou choque hemorrágico e sanguíneo intenso, causando a morte da vítima. O golpe de faca, isoladamente considerado, não seria capaz de causar a morte da vítima. Da mesma forma, a hemofilia, isoladamente considerada, não seria capaz de causar a morte da vítima. Entretanto, o golpe de faca somados ao estado de saúde da vítima, hemofilia, ensejou sua morte, em face do choque hemorrágico e do intenso sangramento.
Note-se que a hemorragia por si só produziu o resultado, já que foi a causa principal da morte da vítima. Essa causa, contudo, incidiu somente a partir da conduta de Lelo. Naid Al-Hamad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 50. Para melhor elucidar o instituto da causa relativamente independente preexistente, é importante fazer a correlação da causa preexistente com a conduta do agente. No primeiro momento, é necessário a soma das causas e, posteriormente, observar que a causa preexistente, por si só, produz o resultado naturalístico. Mas, percebam que, existe uma ligação entre a causa preexistente e a origem da conduta do agente, não rompe com o nexo causal. Assim, o agente responderá pelos fatos anteriormente praticados. No entanto, o agente tem que ter conhecimento da causa preexistente, ou, pelo menos a sua previsibilidade. Ocorre a soma dos fatores quando o agente é ciente da outra causa preexistente, sendo assim, não exclui o resultado e, o agente, responde pelo resultado naturalístico. Do contrário, se o agente não tiver conhecimento da causa preexistente, não será responsabilizado pelo resultado naturalístico do crime. Em regra, quando o agente tem a intenção de provocar a lesão corporal, sendo ciente da causa preexistente, e mediante a agressão a vítima morrer, o agente não responde por crime de homicídio doloso ou culposo consumado, porque a intenção do agente era de provocar lesão corporal. O agente responderá pelo crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129, 3, do Código Penal. Percebam que, a finalidade é de lesionar, logo, não ocorre a exclusão do resultado. A exceção ocorre quando o agente tem a intenção de provocar a lesão corporal, mas não tem ciência e nem previsibilidade da causa preexistente, e mediante a agressão à vítima não morrer. O agente não responde pelo crime de homicídio culposo ou doloso consumado e nem pela lesão corporal seguida de morte. O agente responderá pelo crime de lesão corporal, artigo 129, do Código Penal, de acordo com a sua gravidade leve, grave ou gravíssima. Dando continuidade, em regra, quando a intenção do agente é de matar, sendo ciente da causa preexistente, e mediante a agressão à vítima morrer. O agente responde pelo crime de homicídio doloso consumado, artigo 121, do Código Penal. Percebam que, a finalidade é de matar, logo, não ocorre a exclusão do resultado. A exceção ocorre quando o agente tem a intenção de matar, mas não é ciente e nem tem previsibilidade da causa preexistente, e mediante a agressão à vítima morrer. O agente responderá por tentativa de homicídio, artigo 121-C/C14, inciso 2º, ambos do Código Penal. A causa preexistente altera a capitulação jurídica do crime, porque o resultado naturalístico do crime não teve origem na conduta do agente. Ocorre a soma das causas entre a conduta do agente e o resultado produzido, por isso que o agente responde por lesão corporal de acordo com a sua gravidade, lesão corporal seguida de morte ou por tentativa de homicídio. Na prova pode narrar que, independentemente se o agente tinha a intenção de matar ou lesionar, incidindo a causa relativamente independente preexistente, e o Ministério Público oferecer denúncia pelo crime de homicídio doloso ou culposo consumado. A depender do enunciado da peça ou questão, o advogado de defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, do crime de homicídio consumado para homicídio tentado, ou lesão corporal seguida de morte. Causa relativamente independente concomitante é a causa que incide no exato momento da conduta do agente. Esta causa ocorre simultaneamente com a conduta. Isto significa que, não é antes nem depois, é no momento da conduta principal. A conduta do agente ganha grande proporção, com a junção da causa concomitante. Isto é, conduta do agente mais causa concomitante, provocam o resultado naturalístico. Pois, a conduta do agente é insuficiente para gerar o resultado e, necessariamente, precisa da causa concomitante. O autor Naid Al-Hamad define causa relativamente independente concomitante. É aquela causa que incide no exato momento da ação desenvolvida pelo agente, e em razão dela. Ou seja, a incidência da causa concomitante teve origem na conduta do agente. Trata-se de causa que surge no exato momento da ação do agente, sendo dela originada, produzida por si só o resultado naturalístico.
Se o agente não tivesse desenvolvido qualquer conduta, a outra causa não teria incidido e, por conseguinte, não haveria produção de qualquer resultado. Naid Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 51. O autor Naid Al-Hamadi cita o exemplo. Lelo, com a intenção de matar Bilia, sabidamente pessoa idosa e com saúde frágil, desenvolve ataque contra a vítima, munido de uma faca, buscando atingi-la. Bilia, em decorrência da ação de Lelo, sofreu intenso surto, o que potencializou a descompensação da frequência cardíaca, levando-a a sofrer infarto do miocárdio e, por consequência, a morte. O ataque de faca, isoladamente considerado, não seria capaz de causar morte da vítima. A idade e a saúde debilitada da vítima, isoladamente considerados, não seriam capazes de causar a morte, pelo menos da forma como ocorreu. Entretanto, a ação de Lelo somada à descompensação da frequência cardíaca da vítima deram causa ao resultado morte. Note-se que o infarto do miocárdio produziu por si só o resultado naturalístico, sendo, por isso, a causa principal da morte da vítima. Essa causa, contudo, incidiu somente a partir da conduta desenvolvida pelo agente. Naid Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 51. Para melhor elucidar o instituto da causa relativamente independente concomitante, é importante fazer a correlação da causa concomitante com a conduta do agente. No primeiro momento, é necessário a soma das causas e, posteriormente, observar que a causa concomitante, por si só, produz o resultado naturalístico. Mas, percebam que, existe uma ligação entre a causa concomitante e a origem da conduta do agente, não rompe com o nexo causal. Assim, o agente responderá pelos fatos anteriormente praticados. No entanto, o agente tem que ter conhecimento da causa concomitante, ou, pelo menos a sua previsibilidade. Ocorre a soma dos fatores quando o agente é ciente da outra causa concomitante, sendo assim, não exclui o resultado e, o agente, responde pelo resultado naturalístico. Do contrário, se o agente não tiver conhecimento da causa concomitante, não será responsabilizado pelo resultado naturalístico do crime. O autor Naid Al-Hamadi explica que, para que o agente responda pelo resultado final, a concausa relativamente independente concomitante deve ser conhecida do agente ou pelo menos a sua previsibilidade de conhecimento, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Naid Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 52. Em regra, quando o agente tem a intenção de provocar a lesão corporal, sendo ciente da causa concomitante, e mediante a agressão à vítima morrer, o agente não responde por crime de homicídio doloso ou culposo consumado, porque o agente não tem a intenção de provocar a morte, e sim a lesão corporal. O agente responderá pelo crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129, 3, do Código Penal. Percebam que a finalidade é de lesionar, logo, não ocorre a exclusão do resultado. A exceção ocorre quando o agente tem a intenção de provocar a lesão corporal, mas não tem ciência e nem previsibilidade da causa concomitante, e mediante a agressão à vítima não morrer. O agente não responde pelo crime de homicídio doloso ou culposo consumado e nem pela lesão corporal seguida de morte. O agente responderá pelo crime de lesão corporal, artigo 129, do Código Penal, de acordo com a sua gravidade leve, grave e gravíssima. Dando continuidade, em regra, quando a intenção do agente é de matar, sendo ciente da causa concomitante, e mediante a agressão à vítima morrer. O agente responde pelo crime de homicídio doloso consumado, artigo 121, do Código Penal. Percebam que a finalidade é de matar, logo, não ocorre a exclusão do resultado. A exceção ocorre quando o agente tem a intenção de matar, mas não é ciente e nem tem previsibilidade da causa concomitante, e mediante a agressão à vítima morrer. O agente responderá por tentativa de homicídio, artigo 121-C/C14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Percebam que a intenção é de matar, mas o agente não é ciente da causa concomitante. A causa concomitante altera a capitulação jurídica do crime, porque o resultado naturalístico do crime não teve origem na conduta do agente.
Ocorre a soma das causas entre a conduta do agente e o resultado produzido, por isso que, o agente, responde por lesão corporal de acordo com a sua gravidade, lesão corporal seguida de morte ou por tentativa de homicídio. Na prova pode narrar que, independentemente se, o agente, tinha a intenção de matar ou lesionar, incidindo a causa relativamente independente concomitante, e, o Ministério Público, oferecer denúncia pelo crime de homicídio doloso ou culposo consumado. A depender do enunciado da peça ou questão, o advogado de defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, do crime de homicídio consumado para homicídio tentado, ou lesão corporal seguida de morte. Causa relativamente independente superveniente é a causa que incide após a conduta do agente. O resultado ocorre por uma causa superveniente à do agente. Isto é, se o agente não desenvolver a conduta, não tem resultado, ou o resultado não ocorre da forma que foi narrado. Na causa superveniente, o agente responde pelo crime se a conduta que desenvolver gerar o resultado naturalístico. Nesse sentido, a causa passa a ser superveniente, quando após a conduta do agente, incidir outra causa, que seja capaz de alterar a linha de desdobramento natural da conduta e modificar o resultado naturalístico. O autor Nidal Ahmad define causa relativamente independente superveniente. É a causa que surge posteriormente à conduta do agente, estando vinculada a ela, ou seja, somente incidiu a partir da ação desenvolvida pelo agente. Assim, nesse caso, quando a concausa superveniente relativamente independente for capaz de, por si só, ocasionar o resultado naturalístico, haverá a exclusão da responsabilidade do agente pelo resultado ocorrido, devendo este responder pelos atos até então praticados. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 52. Dessa forma, quando a causa superveniente não seguir a linha de desdobramento natural, ocorre a exclusão da responsabilidade, porque a causa não é capaz de produzir, por si só, o resultado naturalístico e, o agente, responde pelos atos até então praticados. Entretanto, se a causa superveniente seguir a linha de desdobramento natural, o agente responde pelo resultado, crime consumado. Para melhor elucidar a causa relativamente independente superveniente, existe uma subdivisão, que guarda relação com a linha de desdobramento. Esta linha de desdobramento define quando o agente responde pelo resultado do crime, ou quando ocorre a exclusão do resultado e o agente não responde pelo crime. Linha de desdobramento. A linha de desdobramento natural é o caminho do crime que o agente idealiza, prepara e barra ou executa, isto é, a conduta do agente. A partir do momento que o agente dá início à execução do crime, e sobrevier uma causa superveniente, tem de observar se esta causa estará fora ou dentro da linha de desdobramento natural. E se é capaz ou não de alterar o resultado naturalístico do crime. Como visto, na causa relativamente independente superveniente, existe uma subdivisão, causa superveniente fora da linha de desdobramento e causa superveniente dentro da linha de desdobramento. Veja a diferença. Causa superveniente fora da linha de desdobramento. A conduta do agente está fora da linha de desdobramento natural, quando incidir a causa relativamente independente superveniente. E a causa superveniente tem que romper com a relação de causalidade, nexo causal. Isto é, a conduta do agente está fora da linha de desdobramento, porque não há ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. Destacar-se, quando incidir a causa superveniente, rompe com nexo causal e o resultado naturalístico é produzido fora da conduta do agente, fora da linha de desdobramento da conduta natural. Percebam que, esta causa superveniente, produz o resultado por si só. E para melhor elucidar, entendam, que é um fato fortuito, isto é, a causa superveniente é um fato inesperado porque aconteceu depois da conduta do agente, está fora da linha de desdobramento natural. Ou seja, não foi a conduta do agente que produziu o resultado. Frisa-se, a causa superveniente, que estiver fora da linha de desdobramento natural, produz o resultado por si só. Portanto, ocorre a exclusão do resultado e o agente responderá pelos fatos anteriores praticados. Aplicar-se o artigo 13(1) do Código Penal. O autor Nidal Ahmad define linha de desdobramento fora do resultado natural.
Em relação às causas relativamente independentes supervenientes, o legislador conferiu tratamento específico, previsto no art. 13.1, do Código Penal. Quando a concausa superveniente relativamente independente ensejar, por si só, o resultado naturalístico, haverá exclusão da responsabilidade do agente em relação ao resultado ocorrido. Isso porque não foi a conduta do agente que produziu o resultado, mas outra causa superveniente, suficientemente capaz de, por si só, ocasionar o resultado naturalístico. Naida Al-Hamad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 53. Exemplo. Tício e Melville têm uma acalorada discussão sobre a divisão de tarefas do trabalho de direito civil. Indignado com a parte atribuída no trabalho, Melville, menino do interior, que sempre andava com uma peixeira na mochila e, com a intenção de matar, desfere 2 facadas em Tício. E rapidamente, os alunos acionam a ambulância para socorrer a vítima. A ambulância deslocava-se em direção ao pronto-socorro, quando se envolveu em um grave acidente. No laudo pericial, foi constatado que a causa da morte de Tício foram por múltiplas lesões, e não pelas facadas deferidas por Melville. Melville responderá pelo crime de tentativa de homicídio, artigo 121-C/C14, inciso 2º, ambos do Código Penal, e não por homicídio doloso consumado. Percebam que, o agente, tem a intenção de matar, mas há uma quebra do nexo causal, pois, incide a causa superveniente, acidente. Logo, esta causa superveniente está fora da linha de desdobramento natural, por isso aplica o artigo 13.1, do Código Penal. Do crime. Relação de causalidade. Superveniência de causa independente. Artigo 13.1 Código Penal. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Para melhor elucidar o instituto da causa relativamente independente superveniente, que estiver fora da linha de desdobramento, é importante fazer a correlação da causa superveniente com a conduta do agente. No primeiro momento, é necessário a soma das causas e, posteriormente, observar que a causa superveniente, por si só, produz o resultado naturalístico. Mas, percebam que, não existe uma ligação entre a causa superveniente e a origem da conduta do agente, rompe com o nexo causal. Assim, o agente responderá pelos fatos anteriormente praticados. Neste ponto, necessariamente, precisa da indicação do enunciado da peça ou questão, podendo ser: o agente tem a intenção de provocar lesão corporal. Se a vítima morrer, em regra, o agente responde pelo crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129.3, do Código Penal. A exceção é devido à causa relativamente independente superveniente, pois, esta causa ocorre fora da linha de desdobramento, e exclui a imputação do crime de lesão corporal seguida de morte. E o agente responderá pelo fato anteriormente praticado, qual seja, pelo crime de lesão corporal de acordo com a sua gravidade leve, grave ou gravíssima, artigo 129 do Código Penal. Porque a conduta do agente, lesão corporal, não deu causa à morte, por isso, que a imputação que não deu causa à morte é excluída. O agente tem a intenção de matar a vítima, em regra, o agente responde pelo crime de homicídio doloso consumado, artigo 121 do Código Penal. A exceção é devido à causa relativamente independente superveniente, pois, esta causa ocorre fora da linha de desdobramento, e exclui a imputação do crime de homicídio doloso consumado. E o agente responderá pelo fato anteriormente praticado, qual seja, pelo crime de tentativa de homicídio, artigo 121-C/C14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Porque a conduta do agente não deu causa à morte, por isso, a imputação que não deu causa à morte é excluída. Na prova pode narrar que, independentemente se o agente tinha a intenção de matar ou lesionar, incidindo a causa relativamente independente superveniente, e o Ministério Público oferecer denúncia pelo crime de homicídio doloso ou culposo consumado ou pelo crime de lesão corporal seguida de morte. A depender do enunciado da peça ou questão, o advogado de defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, do crime de homicídio consumado ou pelo crime de lesão corporal seguida de morte para homicídio tentado, ou lesão corporal leve, grave ou gravíssima.
Causa superveniente dentro da linha de desdobramento. A conduta do agente está dentro da linha de desdobramento natural, mesmo quando incidir a causa relativamente independente superveniente. Pois, a consequência da causa superveniente é um mero desdobramento da conduta anterior. Isso quer dizer que, quando a causa superveniente incidir, estará no curso normal da conduta do agente, ou seja, não ocorre nada de inesperado e de qualquer forma, a conduta terá seu desdobramento, entretanto, dentro da conduta executada pelo agente. A causa superveniente não altera o resultado naturalístico que teve origem na conduta do agente, mas a soma das causas contribuem para gerar o resultado naturalístico. A causa relativamente independente superveniente não produz o resultado por si só. Como dito, é um mero desdobramento da conduta. Nesse sentido, não ocorre a quebra do nexo causal, pois existe ligação entre as duas causas, ou seja, conduta do agente mais a causa superveniente. Destacar-se que a causa superveniente é compacta à linha de desdobramento natural da conduta. Isto é, a conduta do agente produz o resultado naturalístico do crime. Dessa forma, mesmo incidindo a causa superveniente, esta causa não é capaz de alterar o resultado. Portanto, não exclui o resultado e o agente responde pelo crime praticado. O autor Nidal Ahmad define linha de desdobramento dentro do resultado natural. Se a causa superveniente está na linha de desdobramento físico ou anatomopatológico da ação, o resultado é atribuído ao agente. Isso porque a segunda causa guarda relação com a primeira, num desdobramento causal obrigatório. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 54. Exemplo. Tício estava curtindo a recepção dos calouros com sua ficante Vanusa. Tício foi pegar bebidas, quando Caio aproximar-se de Vanusa com o objetivo de beijá-la. Tício percebe toda a ação de longe e, possuído por ciúmes, quebra uma garrafa e com a intenção de matar perfura Caio por 2 vezes. Caio hospitalizado, e decorrente da lesão provocada pelas perfurações, contrai infecção hospitalar, motivo de sua morte. Tício responde por homicídio doloso consumado, artigo 121 do Código Penal. Percebam que, mesmo incidido a causa superveniente, infecção, não altera o resultado porque foi no ferimento, ou seja, a infecção hospitalar é compacta à linha de desdobramento natural, perfuração. Mas, a infecção tem de ser no ferimento provocado pela perfuração. O agente tem a intenção de matar a vítima, e mesmo incidindo a causa superveniente, o agente responde por homicídio doloso consumado, artigo 121 do Código Penal. Observação: para melhor exercitar o conhecimento sobre a matéria, é importante que nas causas, você altere a forma de execução dos exemplos. Aqui, você pode alterar a causa superveniente dentro da linha de desdobramento, por exemplo, trocar a infecção por cirurgia. Veja, a cirurgia é compacta à linha de desdobramento natural da conduta do agente, perfuração. Ou seja, uma pessoa que sofreu perfuração no corpo, é natural que seja submetida a uma intervenção cirúrgica, seja ela de emergência ou não. Logo, a vítima não resiste à intervenção cirúrgica e morrer. O agente responde pelo crime de homicídio doloso consumado, artigo 121 do Código Penal. Para melhor elucidar o instituto da causa relativamente independente superveniente, que está dentro da linha de desdobramento, é importante fazer a correlação da causa superveniente com a conduta do agente. No primeiro momento, é necessário a soma das causas e, posteriormente, observar que a causa superveniente, por si só, produz o resultado naturalístico. Mas, percebam que existe uma ligação entre a causa superveniente e a origem da conduta do agente, não rompe com o nexo causal. Assim, o agente responderá pelo crime praticado. Neste ponto, necessariamente, precisa da indicação do enunciado da peça ou questão, podendo ser: o agente tem a intenção de provocar lesão corporal, se a vítima morrer, mesmo incidindo a causa relativamente independente superveniente, o agente não responde pelo crime de lesão corporal leve, grave ou gravíssima. O agente responderá pelo crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129, 3 do Código Penal. Pois, a causa superveniente ocorre dentro da linha de desdobramento da conduta. E a consequência do crime é um mero desdobramento da conduta do agente.
Aqui a imputação ao crime, lesão corporal seguida de morte, não é excluída, e o agente responde pelo resultado. O agente tem a intenção de matar a vítima, mesmo incidindo a causa relativamente independente superveniente, não responde pelo crime de homicídio tentado. O agente responderá pelo crime de homicídio doloso consumado, artigo 121 do Código Penal. Pois, a causa superveniente ocorre dentro da linha de desdobramento da conduta. E a consequência do crime é um mero desdobramento da conduta do agente. Aqui a imputação ao crime, homicídio doloso consumado, não é excluída, e o agente responde pelo resultado. Neste ponto, tem de observar o enunciado da peça ou questão, porque a história hipotética pode narrar que o agente quis praticar crime menos grave, mas é denunciado/pronunciado por crime mais grave. Nesse caso, sendo crime contra a vida, a defesa deve pedir pela desclassificação, art. 419, CPP, para o crime mais brando. Do contrário, se for crime no procedimento comum, a defesa deve pedir pela capitulação jurídica correta do crime. Importante destacar que no enunciado da peça ou questão, o examinador pode pedir para o examinado, você, atuar como assistente de acusação. Assim, o examinado atua com viés punitivista, ou seja, terá que tipificar o crime de forma que o agente quis praticar o crime mais grave. Exemplo: o agente foi denunciado por tentativa de homicídio, o assistente de acusação deve alegar que o agente tem que responder por homicídio doloso consumado. Tipicidade. A tipicidade é a adequação da conduta ao tipo penal em abstrato. Isso significa que a conduta, para ser típica, tem que amoldar-se aos termos descritos na lei penal. Isto é, a tipicidade analisará as características e circunstâncias da conduta tida como criminosa, se esta conduta enquadra no tipo penal incriminador vigente. Em outros termos, amoldar-se à infração penal existente. O autor César Roberto Bittencourt define tipicidade. Tipicidade é a conformidade do fato praticado pelo agente com a moldura abstratamente descrita na lei penal. Tipicidade é a correspondência entre o fato praticado pelo agente e a descrição de cada espécie de infração contida na lei penal incriminadora. Um fato, para ser adjetivado de típico, precisa adequar-se a um modelo descrito na lei penal, isto é, a conduta praticada pelo agente deve subsumir-se na moldura descrita na lei. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 364. Dessa forma, pode-se fazer o juízo da tipicidade, que consiste em analisar a tipicidade formal e a tipicidade material. 3.1 Tipicidade formal. A tipicidade formal analisa-se a conduta do agente a moldar ao tipo penal incriminador. Logo, se a conduta do agente amoldar-se ao tipo penal existente, a conduta é tida como crime, aqui ocorre a tipicidade. Por conseguinte, para fins do estudo do Instituto da Tipicidade Formal, o fato é típico, ilícito e culpável. O autor César Roberto Bittencourt, 2020, p. 363, define tipicidade positiva, formal. Quando o resultado desse juízo for positivo, significa que a conduta analisada se reveste de tipicidade. O autor Kleber Masson define tipicidade formal. Tipicidade formal é o juízo de subsunção, adequação, entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e o modelo descrito pelo tipo penal, adequação ao catálogo. É a operação pela qual se analisa se o fato praticado pelo agente encontra correspondência em uma conduta prevista em lei como crime ou contravenção penal. Exemplo: Caio percebe que a vítima deixou o celular em cima da mesa e, sorrateiramente, sem que ninguém percebesse, subtraiu para si o aparelho telefônico, praticando furto simples, conforme previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Pois, os requisitos para incidir a tipicidade formal estão presentes, quais sejam, conduta do agente e tipo penal vigente. Na tipicidade formal, a adequação da conduta tem que ser perfeita ao tipo penal. Isso significa que a conduta do agente tem de estar descrita no tipo penal incriminador, por exemplo, o furto de uso, não se amolda às elementares descritas caput e nem nas qualificados do artigo 155 do Código Penal. Para melhor elucidar, citou o autor Rogério Greco na definição da adequação típica imediata ou indireta. Veja.
Adequação típica de subordinação imediata ou direta ocorrerá quando houver perfeita adequação entre a conduta do agente e o tipo penal incriminador. No homicídio, por exemplo, haverá essa adequação quando houver a morte da vítima. A partir daí, poderemos falar em adequação típica de subordinação imediata, pois que a conduta do agente se amoldou diretamente ao tipo previsto no art. 121 do Código Penal. Se neste há descrição da conduta de matar alguém e se o agente causou a morte de seu semelhante, seu comportamento se subsume perfeitamente ao modelo abstrato previsto na lei penal, tipo, ponto. Rogério Greco, Curso de D Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 264. Adequação típica de subordinação imediata ou indireta pode acontecer ainda que, embora o agente atue com vontade de praticar a conduta proibida por determinado tipo incriminador, seu comportamento não consiga se adequar diretamente a essa figura típica. É o caso, por exemplo, da tentativa de homicídio. Se João, querendo causar a morte de Antônio, contra ele vier a descarregar toda a munição existente em sua arma e, mesmo assim, errar o alvo, sua conduta não se adequará imediatamente àquela descrita no art. 121 do Código Penal, pois que este exige o resultado morte da vítima. Rogério Greco, Curso de D Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 264. E para finalizar a tipicidade formal, no que tange à adequação típica imediata ou indireta. Esta adequação típica está ligada diretamente à norma de extensão, pois esta norma incide quando o tipo penal não se amolda à conduta do agente. O autor Rogério Greco define norma de extensão. Tem por finalidade ampliar o tipo penal, a fim de nele abranger hipóteses não previstas expressamente pelo legislador. No caso em exame, teríamos de aplicar a regra atinente à tentativa, art. 14, segunda, do CP, para que pudéssemos punir a conduta praticada por João. Caso não houvesse a referida norma de extensão, a conduta de João seria considerada um indiferente penal, crime atípico, por faltar-lhe adequação típica. Rogério Greco, Curso de D Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 365. Portanto, percebam que, a norma de extensão, está diretamente associada à relação de causalidade, nexo causal especificamente quando, o agente, responderá pelo fato anteriormente praticado. 3.2 Tipicidade material. A tipicidade material, em sentido contrário, irá analisar a conduta do agente, se esta conduta, não se amoldar a nenhum tipo penal incriminador, ocorre a atipicidade da conduta. A conduta do indivíduo pode até ser típica, mas não é socialmente reprovável, logo, não é relevante para o direito penal, ao ponto de ser considerada crime ou contravenção penal. O autor César Roberto Bittencourt define o juízo de tipicidade negativo, material. No entanto, a contrario sensu, quando o juízo de tipicidade for negativo estaremos diante da atipicidade da conduta, o que significa que a conduta não é relevante para o direito penal, mesmo que seja ilícita perante outros ramos jurídicos, v.g., civil, administrativo, tributário etc. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 363. Diante da atipicidade da conduta, o fato se torna atípico, sendo nominado pela doutrina como crime atípico, atipicidade da conduta. Como consequência da atipicidade da conduta, o advogado, de defesa, deve formular o pedido de absolvição, pois, a atipicidade da conduta é causa excludente de tipicidade da conduta. Exemplo. Caio, frustrado com a reprovação no exame da ordem, resolve pegar a bicicleta de Mévio, sem a sua autorização, para dar uma volta no entorno da lagoa. Após ao passeio, e se sentindo bem melhor, coloca a bicicleta no mesmo lugar que pegou. No entanto, a Polícia Civil indicia e o Ministério Público denuncia Caio, por furto simples, conforme o artigo 155, caput, do Código Penal. O juiz aceita a denúncia, e depois de todo o decurso do processo, condena Caio por furto simples. Resposta: Caio foi acusado de ter praticado o crime de furto simples, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal. Todavia, para incidir as elementares do artigo 155, caput, do Código Penal, Caio teria que ter a intenção da posse, ou seja, subtrair para si coisa alheia móvel. Entretanto, Caio apenas pegou a bicicleta para dar uma volta e colocou no mesmo lugar.
O advogado, de defesa deve alegar que Caio não praticou crime de furto simples, pois a conduta do agente não se amolda à descrição do artigo 155, caput, do Código Penal. E sim, ao furto de uso, que é fato atípico, a tipicidade da conduta. E em virtude do princípio da legalidade, conforme previsto no artigo 5, X, Constituição Federal e no artigo 1º, do Código Penal, o juiz deve absolver Caio conforme o artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, pois, furto de uso, não constitui o fato infração penal, sendo causa excludente de tipicidade da conduta. 3.3 Tipicidade material e princípio da insignificância. A tipicidade material guarda relação com o princípio da insignificância, visto que o bem jurídico é de valor irrelevante, e ocorre a incidência de um fato materialmente atípico. Nesse sentido, a conduta pode ser formalmente típica, por exemplo, o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Mas, tem que ter adequação da tipicidade material. O autor Kleber Masson define tipicidade material. A tipicidade material relaciona-se intimamente com o princípio da ofensividade, ou lesividade, do direito penal, pois nem todas as condutas que se encaixam nos modelos abstratos e sintéticos de crimes, tipicidade formal, acarretam dano ou perigo ao bem jurídico. É o que se dá, a título ilustrativo, nas hipóteses de incidência do princípio da insignificância, nas quais, nada obstante a tipicidade formal, não se verifica a tipicidade material. O bem jurídico lesado tem que ser penalmente relevante, entretanto, se o indivíduo lesar bem jurídico irrelevante para ser tutelado pelo direito penal, por exemplo, furtar alimento para manter a subsistência, esta conduta não atinge os bons preceitos sociais de forma significativa, não causa repulsa social, pois o valor do bem lesado é ínfimo, irrelevante. Exemplo: Caio, passando por dificuldade financeira, e sem ter como manter a subsistência da família, furta um pacote de arroz e 2 pacotes de feijão. Embora o crime de furto seja uma conduta típica, em destaque, o furto famélico não é recepcionado pelo tipo penal incriminador, visto que, para o direito penal, é irrelevante processar, julgar e condenar um indivíduo que furtou porque estava faminto, estado de necessidade, artigos 23 e 24 ambos do Código Penal. Quando a pessoa furta para manter a sua subsistência, a conduta passa a ser vista como justificável, não se enquadrando na tipicidade formal do crime de furto. No exemplo acima, o advogado, de defesa, deve se ater que, na ausência de previsão legal, o fato é atípico, crime atípico, atipicidade da conduta. Portanto, o réu deve ser absolvido, sendo o furto famélico, causa excludente de ilicitude. Observação: em anotação futura serão abordados de forma completa o instituto do princípio da insignificância e crime de furto, furto de uso. Bons estudos.